o vilarejo. Então, nesses momentos de batalha, esses homens em condições de luta iam para o fronte. Crianças, idosos e mulheres normalmente ficavam em casa, e ficava uma angústia para a família, para a cidade, para o vilarejo. O que está acontecendo lá no campo de batalha? E em dado momento da batalha, um soldado saía do campo de batalha, entrava na cidade, e aí ele dava a boa notícia: nós vencemos, ou vencemos. E aí a cidade, o vilarejo começava a celebrar e a agradecer por aquela vitória. Essa era a boa notícia, né? O evangelho. Do campo de batalha, eles diziam: vencemos. Há uma vitória que precisa ser narrada também. É a vitória de Jesus, que na cruz do Calvário, com o seu sangue, Ele comprou para mim e para você perdão de pecados e vida eterna. Essa é a vitória que o mundo precisa ouvir, que Jesus venceu. Jesus é vitorioso sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. E quem recebe Jesus, recebe a vitória que Ele conquistou. Então, essa é a boa notícia, é o evangelho. Mas onde eu vou anunciar esse evangelho? Olha, evangelize o mundo. Mas onde começa o mundo? Eu preciso ir ao aeroporto de Guarulhos Internacional, aqui próximo, e para outro país. O mundo que precisa ouvir de Jesus, ele está muito perto de nós, está dentro de casa, está na porta da frente, está no colega de trabalho, está próximo da gente. Esse é um mundo que precisa ouvir que Jesus venceu. Evangelize o mundo. E o que eu vou dizer? Faça isso com a palavra de Deus. Isso nós podemos fazer, nós podemos semear a palavra, nós podemos levar essa palavra, que é palavra de Deus, ela transforma vidas. Esse é o testemunho, irmãos, que a Sociedade Bíblica quer compartilhar com vocês hoje. Há mais de 75 anos, a semeadura da palavra, ela vem crescendo no Brasil. E por onde você semeia a palavra, você colhe vidas transformadas. Você semeia a palavra e uma vida, uma família, uma cidade é alcançada com o amor de Jesus. Cresce a semeadura, cresce vidas transformadas pela palavra de Deus. A palestra escolhida para hoje tem a ver sobre como são as pessoas que nós evangelizamos. Quem são as pessoas que nós vamos encontrar aqui no conjunto José Bonifácio, Itaquera, São Paulo? Quem são as pessoas hoje? Como elas vivem? Como são? Será que essas pessoas são muito diferentes daquelas que Jesus encontrou? Nós vamos fazer um roteiro segundo o Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, que ele apresenta Jesus. Mateus mostra que Jesus é o Salvador que Deus prometeu enviar ao mundo. Mateus dá muita importância também aos ensinamentos de Jesus, e ele apresenta, condensado, no Evangelho, essas falas de Jesus. Jesus com as pessoas, Jesus com os perdidos. Mateus mostra que Jesus valoriza o diálogo com as pessoas. Mateus mostra Jesus indo ao encontro delas nas mais diversas situações. Essas pessoas se tornam seguidoras de Jesus e são pessoas que ele vai encontrando, durante o seu ministério. No Evangelho de Mateus, ele vai mostrar que Jesus está se deslocando, Jesus está em movimento. Nós vamos ler que Jesus percorria todas as cidades.
quando ele inicia o seu ministério, ali em Cafarnaum, ele vai percorrer todas as cidades, todas as aldeias, todas as vilas. E como a área é muito extensa, são muitas cidades, o Senhor Jesus comissiona os seus discípulos, chama os discípulos para estar perto dele. Isso a gente vê no Evangelho de Mateus. E Jesus ensina e os discípulos ouvem. Depois, no capítulo 10, Jesus vai fazer um envio dos discípulos. Vão por todos os lugares. O Flávio leu para nós. Vocês vão encontrar doentes, enfermos, curem-os. Pessoas oprimidas, libertem elas. Não é? E eles voltam desse estágio e diz: olha, mestre, no teu nome, até os demônios nos obedecem. Aí Jesus vai dizer: olha, não fiquem contentes, porque demônios obedeceram, porque pessoas foram curadas. Alegrem-se antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E aí no capítulo 28 de Mateus, Jesus faz o envio definitivo dos discípulos. Então, ele é pedagogo, né? Ele chama, ele ensina, os discípulos ouvem, depois ele cura, os discípulos veem Jesus curando, libertando, Jesus envia, eles voltam, dão um relatório, um estágio, e depois os envia por todos os lugares. Isso a gente vê em Mateus. Então, como aprender com Jesus? Como Jesus fazia? Como ele se achega e se aproxima das pessoas? Ele que é a palavra viva, encarnada, que se dirige às pessoas. O objetivo do Evangelho, segundo Mateus, é apresentar Jesus como o Messias, o prometido, o escolhido, o Salvador que Deus tinha prometido ao mundo. E nós vamos ver então alguns aspectos, né, do ministério de Jesus e como ele encontrava as pessoas. Jesus fala com pecadores. Quem são esses pecadores? Pecadores são aqueles que vão errando o alvo. Aqueles que se afastam de Deus, estão mal orientados, mal dirigidos, mal direcionados. Pecar é errar o alvo. Nós somos criados para um relacionamento com Deus e para a sua glória. Mas nós erramos esse alvo. Pegamos outros caminhos. E Jesus então fala com os pecadores. Pecadores são aqueles que caminham para a destruição da vida. E esse é o fim de quem permanece no caminho errado. Se afastar de Jesus é se perder, é perder a vida, perder o alvo. Se continuar assim, é destruição. A alma que pecar, essa morrerá. Pecadores são aqueles que são escravizados pelo pecado. E querendo viver uma vida independente de Deus, a pessoa acaba dominada pelos impulsos da sua própria natureza. Então ela vive para pecar, vive errando o alvo, vive se afastando de Deus. Elas não conhecem ou não sabem que longe de Deus não tem liberdade. Nós lemos no Evangelho de João que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E querendo essa liberdade, muita gente se afasta de Deus e vive cada vez mais se aprofundando no pecado. Pecadores são aqueles que precisam conhecer o plano de Deus, que foi preparado, foi elaborado para ajudar pecadores. Quem está longe do alvo, quem se afastou de Jesus, tem um plano de Deus para resgatar
esse pecador de volta e conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nós vamos ver no Evangelho de Mateus que Jesus fala com os pecadores, e pecadores que são convidados para o arrependimento. Jesus fala com eles, mas os convida a voltar. Nós lemos em Mateus capítulo 4, 17, o texto está ali. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Converter ou conversão, a palavra original no grego é metanoia, que significa mudança completa de vida, mente transformada, é abandonar o pecado que escraviza e voltar-se para Deus. Converter é mudar de direção. Converter é, uma vez avisado, uma vez ciente de que aquele caminho é um caminho que o leva para longe de Deus, então a pessoa se converte, ela muda de direção. Esse sinal aqui, que a gente conhece da placa do trânsito, né? Se nós tivéssemos aqui um X assim, o que seria esse sinal? Conversão proibida, né? Mas esse sinal aqui, como é que a gente pode ler ele? Conversão permitida. Em Jesus a gente sempre pode converter. A gente pode voltar. Ele é capaz de nos tirar, de arrancar do reino das trevas. Esse é Jesus. Ele nos liberta completamente. Em Mateus, nós vamos ouvir: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus chegou. O reinado de Jesus chegou. E pelo anúncio da palavra de Deus, o Espírito Santo faz a obra da conversão. Ele converte, né? Nós lemos no Evangelho de João também que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Conversão. Aí a pessoa que foi convertida, ela deixa de ser pecadora? Não. Ela deixa de servir ao pecado. O pecado não é mais uma prática intencional da sua vida. Passa a ser como se fosse um acidente, não é? Como alguém que sai para o trabalho, sai para o seu compromisso, se arruma, põe uma roupa limpinha, e aí na caminhada do dia encosta em algum lugar, quando volta para casa, olha, nossa, mas a roupa está suja, está empoeirada, tem mancha. Aconteceu na caminhada. Então, ao nos convertermos a Jesus, essa obra que o Espírito Santo realiza, nós não servirmos mais ao pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. E aí nós vivemos uma vida de arrependimento. Então nós vamos nos alimentando pela palavra, o Espírito Santo vai nos mostrando o caminho de Jesus, o nosso entendimento vai sendo aberto, e a gente vai se arrependendo. Senhor, eu me arrependo. E nos deixamos aquela prática. Aí o Senhor Deus, olha, mas tem isso aqui, essa área da sua vida. Senhor, eu me arrependo. Então nós vamos vivendo uma vida inteira de pesar e arrependimento. Pesar e arrependimento. Enquanto vivermos nesse mundo, nós vamos nos aproximando mais de Jesus por meio da sua palavra. E é assim que nós vivemos, todos os dias, do perdão de Deus sobre a nossa vida. Não é verdade? Então, nós não servimos mais ao pecado. Esse é o convite que Jesus faz. Jesus fala com os pecadores e vai falar sobre perdão. Esse texto de Mateus 9 diz: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão
perdoado. Jesus está em Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e as pessoas, os amigos, fizeram esse esforço para trazer o paralítico até Jesus. E se trazem um paralítico até Jesus, naturalmente, o que eles estavam esperando era que, ora, o mestre faz milagres, então o paralítico vai ser curado, ele vai andar e vai viver a sua vida, e essa era a intenção das pessoas que estavam ali, vendo, observando essa situação. E Jesus, ele se dirige de uma outra maneira para o paralítico, ele vai dizer: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. E aí começa uma discussão, não é? Sobre se Jesus tem poder ou não para perdoar os pecados do paralítico. Mas como assim ele pode perdoar pecados? Uma é a visão humana, a outra é a visão de Deus. E quando o Senhor Jesus fala sobre o perdão de pecados, ele estava apontando para a real necessidade daquele homem. Claro, ele precisava da bênção física, vamos dizer assim, mas mais do que isso, ele precisava conhecer Jesus como o Senhor e Salvador e aquele que perdoa pecados. Porque quem não reconhece Jesus como Salvador, não admite o próprio pecado e não vê a necessidade de perdão. Então, Jesus disse para aquele homem: coragem, filho, os teus pecados são perdoados. E depois, levante-se e ande. E o homem recebeu a coragem, recebeu aquela palavra de Jesus e seguiu a sua vida. Então, o Senhor Jesus apontou para a real necessidade, perdão de pecados, porque os nossos pecados nos afastam do relacionamento com Deus. Jesus fala com os pecadores e fala sobre para que ele veio a esse mundo. O versículo 10 de Mateus capítulo 9 diz que Jesus estava à mesa na casa de Mateus. Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos ali na mesa. Aí o verso 11. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? O versículo 12 diz: mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, os publicanos se consideravam, uma classe especial. E Jesus, então, mostra para eles que eles estavam doentes, porque ninguém é realmente são. Todos nós precisamos da graça e do perdão de Deus. Eles estavam se comportando, uma vez doentes, dispensando o médico. Eles não aceitavam a intervenção do médico, recusavam o tratamento. E Jesus disse: eu vim buscar e salvar os perdidos. Eu vim buscar e salvar os doentes. Ele veio para aquele que está perdido, aquele que está caído, aquele que está aquém, da sociedade. Jesus disse: é esse que eu vim buscar e salvar. A história dessa igreja, o pastor Públio estava contando para nós, ela começou com uma pessoa, que estava dominada por o vício da bebida. E acho que muitos de nós aqui, pastores, líderes, já vimos como os bêbados, às vezes na reunião, deixa a reunião bem alegre, Quer pregar junto com o pastor, não é verdade? Jesus disse, não é? Às vezes é até verdade o que ele está dizendo, Mas esse homem, ele foi evangelizado por alguém que estava agindo como Jesus. E aí não tinha igreja aqui, falando de 1963,
E aí a casa dele se tornou um lugar de reunião. Jesus foi salvando a esposa, a família. E hoje nós temos essa igreja plantada aqui, irmãos. Fruto de um pecador que conheceu Jesus como Senhor e Salvador. Lembram daquele ditado, o pior cego é aquele que não quer ver? Pois é, os publicanos e pecadores, como o mestre de vocês, não é? Os fariseus, melhor dizendo, como o mestre de vocês come com essa gente de má fama, não é? E Jesus veio quebrando, né, aquele protocolo da religião. Jesus quebrava os protocolos, ele ia ao encontro das pessoas, ele ia onde estavam os pecadores, os necessitados, e eles eram transformados com a palavra de Deus. Jesus encontra com os pecadores e vai demonstrar a transformação que o Evangelho faz na vida. Metanoia, mudança de mente, mudança de coração. Olha o caso aqui de Zaqueu, está lá em Lucas 19, do 5 ao 8. Vocês conhecem, né? Jesus agora em Jericó, estava em Cafarnaum, agora está em Jericó. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse para aquele moço de pequena estatura, né, Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria em casa. Vocês sabem, o Zaqueu de pequena estatura, e ele ouviu, morava no centro da cidade de Jericó, e ele ouvia de Jesus, e agora Jesus está em Jericó, ele queria conhecer quem era Jesus. Eu imagino os comentários que se fazia acerca de Jesus, e ele, um homem rico, e conseguiu a sua riqueza de uma maneira muito estranha, né? Ninguém gostava dos cobradores de impostos, eram cobrados pessoalmente, né? Vem cobrar o teu imposto, o nome já fala imposto, não é verdade? E às vezes sempre cobrava um pouco a mais, né? Cobrava imposto dos judeus para Roma, imagina como ele era querido pelos judeus. E ele então se coloca lá e Jesus sabe que tem um pecador lá em cima que precisa conhecer em cima da árvore. Eu vou para a sua casa hoje, Zaqueu. E Zaqueu, por sua vez, desceu ali depressa e recebeu com alegria. E aí, naquela reunião, na casa dele, o Zaqueu se levanta e disse, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir alguma coisa de alguém, eu vou restituir, quantas vezes? 4 vezes mais. Se eu roubei, era certo, não é? Que o Zaqueu estava envolvido com toda essa sujeirada aí, mas ali ele mostrou que ele encontrou o maior tesouro da vida. Ele estava dizendo assim com essa expressão, eu não vou mais servir a César, o meu Senhor agora é o Senhor Jesus, e a minha maior riqueza é a presença dEle, e o que eu conseguir licitamente eu vou repartir, vou dar metade dos meus bens, vou 4 vezes mais. E aí Jesus vai dizer, hoje chegou salvação a essa casa. Quer dizer, mudou de vida. Jesus veio para isso, para transformar. Jesus fala com os pecadores e leva o evangelho para todas as pessoas. Nesse episódio aqui, Jesus agora está em Sicar, uma outra cidade que pertencia à região da Samaria. Vocês sabem que no Evangelho de João, no capítulo 4, é aquele encontro de Jesus. Ele está com os discípulos, manda os discípulos comprar comida, e ele então se dirige ao poço. Era quase meio-dia. Normalmente não vai se buscar água no poço meio-dia. Quem já carregou água para casa aí da bica? Que horas que vai buscar água, gente? De manhã, né? E depois no final da tarde. Aí fazia aquela, não sei se é do tempo de vocês, mas, aquela rodia, como é que chama aquilo? Rodia, né? E tem gente que consegue equilibrar a lata d'água ali, né? Lata d'água na cabeça. Não é verdade? Mas meio-dia não é hora de buscar água. A água se busca de manhã e já.
Mas tinha uma mulher lá, e vocês sabem, né? A vida dela não era fácil. Por isso ela estava lá meio-dia, ela não, julgada pelas pessoas, essa samaritana. E Jesus pede água para beber. Me dá um pouco da água. E a mulher olha para Jesus e fala: você não sabe do problema político que tem entre samaritanos e judeus que não se dão? Como você, sendo um judeu, vem pedir água para mim? Você não conhece a lei, a briga, a divisa que tem? E aí Jesus vai dizer essas palavras para ela: ô mulher, quem beber dessa água que você está buscando aí no poço, vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E na sequência do texto a mulher vai dizer: Senhor, me dá dessa água, eu não preciso vir mais no poço para buscar a água. Então Jesus, ele fala com os samaritanos, ele circula. O Evangelho de Mateus mostra isso. Agora um outro tópico: como são as pessoas de hoje? Como são as pessoas que vivem aqui na Zona Leste de São Paulo, que moram na Oeste? Quem são as pessoas? A gente precisa compreender as pessoas como elas são. A gente precisa contextualizar a mensagem para que elas entendam. Se a gente estivesse falando de futebol, no futebol, o essencial é a bola, né? O pessoal quer ver a bola rolando para lá e para cá. Na evangelização, o essencial são as pessoas. O Evangelho, o convite que Jesus faz, é para a gente, é para as pessoas, que a gente vai encontrar pessoas parecidas com a gente. Então, como é que elas são hoje? O Evangelho de Mateus, capítulo 11, Jesus vai dizer que as pessoas de hoje, as pessoas que Jesus encontrou, faz o paralelo, se não é assim em 2023, elas se mostram insatisfeitas e contraditórias. Por quê, pastor? O texto vai dizer de uma brincadeira que as crianças dos dias de Jesus faziam. Era mais ou menos assim. Fazia 2 grupos. O grupo A vai cantar música e o grupo B vai dançar. Então, o programa que tem hoje aí em muitos lugares, dançando conforme a música, não é novo, né? Faz a exegese aí, né? Dançando conforme a música. Então, as crianças, era a brincadeira dos jovens. Cantava aqui uma música alegre, o grupo A, e o grupo B tinha que dançar, né? Oh, música de casamento e tal. Aí, daqui a pouco, o grupo A mudava, cantava uma música triste. Aí, o grupo B tinha que chorar. Entenderam? Cantava alegre, dançava. Cantava triste, chorava. Essa era a brincadeira. Mas vocês sabem, né? Não é de hoje. Dá ali uns 5 minutos, o pessoal já fica entediado da brincadeira e começa, né? O que acontecia? O grupo A cantava a música alegre e o grupo B chorava. Aí o grupo A cantava uma música triste e o grupo B dançava de alegria, sabe? Para sacanear, entende? Começam ali, né, se desentender. Ah, então eu não vou brincar mais. Você não sabe brincar com a gente. A gente está cantando e você não está dançando conforme a nossa música. Ah, então eu não quero mais saber dessa brincadeira. E aí o grupo se desfaz. E aí Jesus diz: mas a quem compararei esta geração? É semelhante aos meninos que sentavam nas praças, gritavam para os seus companheiros, ou gritam: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Então Jesus encontrou um grupo de pessoas que queria que Jesus dançasse conforme a sua música. Por que não fazem o que nós estamos mandando? Aí nós vamos te aceitar. Por que o Senhor não segue a nossa cartilha?
Interessante que antes de Jesus veio João Batista, e o João Batista ele tinha um estilo de vida meio excêntrico, né? Qual era a refeição de João Batista? Quem lembra aí? Então, talvez ele não gostasse muito do banho, né? O João, lá no calor do deserto, pegava o gafanhoto e comia com o quê? Mel, uma boa refeição para hoje à noite, né? E o João Batista não ia na casa de ninguém, não comia com as pessoas. O João Batista tinha esse estilo de comida diferente. O que as pessoas diziam? Ele jejuava também. Esse tem demônio, ele não serve. Olha o estilo de vida, não visita ninguém, usa essas roupas aí esquisitas, meio nômade, né? Tem esse tipo de refeição, não reúne com as pessoas, vive jejuando, não serve, tem demônio. Aí Jesus disse, eu vim, eu como com as pessoas, eu me reúno com elas, e aí vocês dizem, Jesus anda com os maus elementos, aí não serve. Quer dizer, o estilo de João Batista não agrada, o estilo de Jesus não agrada. Não parece, gente, o quadro de 2023? Ah, se o pastor modulasse a mensagem, aí eu ia para a igreja, aí eu ia participar do grupo, aí eu ia querer, aí, né? Ah, mas agora eu estou... As pessoas são insatisfeitas e contraditórias. Como são as pessoas hoje? Elas querem pirotecnia e milagre. Mas milagre do bom. Não é aquele milagre que orou, a dor de cabeça. Não, eu quero um milagre, milagre mesmo. Eu quero ver, eu quero enxergar esse grande milagre. Aí nós vamos crer. Então, faz esse milagre para nós. Não, esse foi muito pequeno. Faz um milagre mesmo. E se tem gente querendo milagre, vai aparecer gente para fazer milagre. Não é verdade? E isso não é diferente, irmãos. Nos dias de Jesus, as pessoas cobravam Jesus. Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. E Jesus disse, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E aí Jesus vai apontar para o milagre da ressurreição. O evangelista, ele conhece Deus e conhece o poder de Deus e sabe que Deus tem todo o poder. Ele cura, liberta, ele faz o que lhe apraz. Mas nós não estamos autorizados a fabricar milagres para tentar impressionar as pessoas. Não é verdade, irmãos? Tão grave quanto negar o que Deus faz é atribuir a Deus o que Ele não faz. Deus é inocente das barbaridades e dos falsos milagres feitos pelos homens. É claro que Deus cura, é claro que Deus liberta, mas tem tanta pirotecnia por aí, não é verdade, irmãos? Gente querendo ver, e fez um milagre, agora eu quero ver a multiplicação desses milagres. E as pessoas de hoje são assim. Jesus disse, o sinal é o sinal do profeta Jonas. Como são as pessoas hoje? Não querem a mensagem da Bíblia. Interessante essa história aqui de Jesus, os saduceus e a ressurreição, porque os saduceus não acreditavam que tinha ressurreição. E aí eles inventaram uma historinha, né? Ô mestre, tinha um moço que se casou e ele tinha 7 irmãos. Ele era o mais velho, se casou, morreu, não deixou descendentes. E a lei diz que alguém tinha que dar sequência, né, na história do irmão. Aí o irmão número 2 casou. Aí ele morreu também.
não deixou descendente, o irmão número 3 e o número 4. Eu sei que nessa historinha que eles contaram para Jesus, 7 irmãos casaram com aquela mulher e morreram. O pessoal fala que ela era do pé frio, mas não é verdade isso. Não é? E aí, chegando lá no céu, suponhamos todos são, né, filhos de Abraão, são salvos, de quem que ela vai ser esposa? Porque casou com 7 aqui, e lá no céu deve ser uma briga para ver. E aí Jesus diz, ô geração, né? O erro de vocês está no fato de não conhecerem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Não é verdade? E lá no céu não se casam e nem se dão em casamento. Então, a geração de hoje não quer a palavra de Deus. Muitos não querem receber a mensagem de Deus e aí caem em erros. As pessoas de hoje, elas se baseiam na sua própria sabedoria e nos seus achismos. Eu acho. E aí nós temos a oração que Jesus faz. Jesus diz, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. E aí ele faz o convite, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para ser um seguidor de Jesus, não precisa um alto grau de instrução. A sabedoria desse mundo não coloca o sábio ou o bem instruído em vantagem diante de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o Senhor Jesus diz, olha, os sábios entendidos desse mundo não caiu a ficha. Mas o Senhor revelou aos pequeninos, né? O Senhor revelou aos simples. O Evangelho é simples, mas ele é o poder de Deus para a transformação de vidas. Como são as pessoas hoje? Elas se acham boas e autossuficientes. Veja esse diálogo que Jesus teve com o moço rico. Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Era uma pessoa que, ele estava acompanhando o ciclo da vida e em algum momento a gente sabe que, né, nasceu, cresceu, reproduziu, envelheceu, não é? E aí o ciclo final, mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? E aí Jesus vai dizer para ele, você guarda os mandamentos? Isso eu faço desde criança. E o garoto judeu decorava, né, o Pentateuco, ele aprendia com os rabinos, desde criança mesmo, ele já... Isso eu faço desde criança. Tipo assim, ó Jesus, eu sou bom, eu tenho direito à salvação, eu faço isso, eu pratico, afinal de contas, eu sigo, não é? O Pentateuco, eu respeito o pai e a mãe e tal, e tal. E aí Jesus vai direto ao coração daquele moço e diz para ele, vá, venda os bens, porque ele tinha muitos, dê o dinheiro aos pobres e siga-me. Lembram dessa passagem bíblica? E aí nós temos ali, mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Com essa atitude, ele demonstrou que ele não guardava nem o primeiro mandamento, que é amar o Senhor sobre todas as coisas. Ele fez o cálculo da propriedade, das coisas que ele tinha, e ele triste deu as costas para Jesus, e aí Jesus vai dizer, quão difícil é alguém que tem o coração nas riquezas desse mundo encontrar o reino dos céus. Tem muita gente assim,
que se considera boa, não é? Ela não quer abrir mão do conforto que é proporcionado pelo dinheiro, e quando convidadas para deixar essas comodidades, vão embora tristes, afastam-se de Jesus e do seu caminho. Como são as pessoas hoje? As pessoas de hoje têm se mostrado hostis ao Evangelho. Esse texto que Jesus leu para nós, está aqui nesse texto. Abra comigo aí Mateus capítulo 21, só para a gente fazer essa leitura. Mateus capítulo 21. Pegue aí esse Novo Testamento que você... É a página 28, versículo 33. A parábola dos lavradores maus. Todos aí na página 28? Verso 33, escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou com torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Verso 35. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos, em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu próprio filho, pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Jesus, nesse texto, está falando contra a liderança religiosa do seu tempo, que eles estavam planejando a morte de Jesus. O Pai enviou o seu Filho a esse mundo como Senhor e Salvador. E eles, naquela escolha lá com Barrabás, crucifica-o, e assim mataram o Filho de Deus. Irmãos, dá um F5 lá, por favor. Isso. Mais um. Deu F5? Não está respondendo? Pode. Isso, agora. Jesus motiva e orienta os seus seguidores. E Jesus então faz esse convite. Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Aqui nesse convite que Jesus faz aos seus discípulos, e hoje Ele está fazendo para nós, Jesus é o especialista em alcançar pessoas, em pescar. E essa pescaria que Jesus está nos convidando a participar, não é aquela pescaria esportiva. Pesca e solta de novo. Pesca e solta de novo. Jesus está nos convidando para uma pescaria que vai dar para a vida. Pescar é salvar, é livrar da escravidão, do pecado e da morte. Normalmente, numa pescaria, quando a gente fala da pesca, a gente, ao retirar o peixe da água, do seu habitat natural, esse peixinho vai parar na nossa frigideira, não é? Assado ou cozido. É tirar o peixe da água, é tirar ele para a morte. A pescaria que Jesus está convidando, essa pescaria é sair da morte
e ser pescado para a vida. É da morte para a vida, é ser pescado por Jesus, é escapar da perdição. Como é o cenário, então, da obra da evangelização? Aqui em Mateus capítulo 8, 21, 22, Jesus recebeu esse pedido, né? Um outro dos discípulos disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Aqui, irmãos, Jesus está mostrando qual é a prioridade do reino, a prioridade da evangelização. Não é assim, se der, se tudo estiver favorável, se a pessoa vier falar comigo, se ela me perguntar, se eu tiver a fim de fazer aquela visita. Jesus está dizendo: olha, essa palavra tem que ser entregue agora, tem que ser entregue já, não é? Aqui, Senhor, mas eu preciso primeiro sepultar o meu pai. E Jesus diz: olha, a prioridade é o reino, não é? Não que Jesus está desconsiderando o sentimento aqui desse moço que perdeu o seu pai, mas ele está apontando para uma prioridade do reino. A hora de evangelizar, de compartilhar a palavra é agora. É na oportunidade que Deus prepara, e nós precisamos compartilhar essa mensagem. E como é então o cenário real da evangelização? E aí Jesus vai dizer para nós aqui: olha, vocês vão evangelizar, né? Vocês vão como ovelhas no meio de lobo. Ninguém dá um glória a Deus? Vocês vão ser presos e julgados. Vocês vão ser açoitados, questionados, traídos, odiados, perseguidos, xingados. Pastor, tudo isso? Tem mais. Vocês vão ser maltratados, odiados por causa do meu nome. Vocês vão ser alvo de pessoas que escandalizam e traem. Existirão no meio de vocês falsos profetas para enganar. A maldade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. E aí Jesus então faz algumas recomendações para os seus seguidores. Sejam prudentes, espertos, mas pessoas simples, sem maldade. Não se preocupem com o que vocês vão falar. Não é essa a interrogação que muita gente, quando convidada a evangelizar, diz: mas o que é que eu vou falar? Não é assim? Mas eu vou dizer o que para a pessoa? E Jesus está respondendo: não se preocupem, porque o Espírito do Pai falará por meio de vocês. Fiquem firmes até o fim. E se a gente for perseguido, dá no pé. Ah não, pastor, a gente é crente. A gente é crente, e quando eu fui batizado, a mão ficou para fora. Tem muita gente querendo enfrentar, não é? Mas o conselho bíblico, irmãos e irmãs, é diferente. Perseguidos, fujam para outros lugares. Aqui fechou a porta, eu vou para lá. Essa rua não deu, eu vou para a rua de trás. Sejamos como o mestre e soframos com o mestre. Basta o discípulo ser como o seu Senhor. Jesus sofreu, nós vamos sofrer também. Sejam servos como o nosso Senhor foi servo e não tenham medo. Jesus disse: eu estou com vocês todos os dias. Amém? E aí, irmãos, eu queria ir para o slide final. Jesus fala com os pecadores. Nós também devemos falar. Jesus conhece as pessoas de ontem e de hoje. Nós também devemos conhecer as pessoas. Jesus motiva e orienta os seus seguidores. Nós devemos seguir as orientações dele e motivar a outros também a permanecer na fé. Amém? Que Deus abençoe vocês e que juntos continuemos semeando a palavra que transforma vidas. Amém.